E hoje eu quero falar com os irmãos sobre a bênção da comunhão da igreja. E é importante que, pela graça, estamos vencendo esse período de pandemia. E, em nome de Jesus, eu espero que os que ainda não se vacinaram, que se vacinem, porque nós estamos assistindo na Europa um problema sério por conta daqueles que não se vacinaram. Então, se vacine, gente. Eu me vacinei, estou bem vivo, não virei jacaré, não virei crocodilo, não virei tartaruga, não virei nada. Mas é importante para a gente se proteger e erradicar logo esse mal. E aí nós vamos poder voltar, né? Encostar as cadeiras, encher, sentir mais a presença do outro, abraçar. Nós vamos poder voltar porque isso é da nossa natureza, isso faz falta, né? A gente já está diminuindo o soquinho, já está mais no aperto de mão, já está mais no abraço, mas vamos ainda com calma, tá bom? Mas antes de ler a palavra, eu quero ler aos irmãos uma carta. Ela é bem conhecida, quem gosta de pesquisar história da igreja, conhece bem, mas ela é chamada Carta a Diogneto, ou no italiano seria Diogneto, alguma coisa assim, né? Salva a pronúncia. Quem era esse, vou falar Diogneto aqui, que fica mais fácil, mais aportuguesado. Quem era ele? Um filósofo, e ele inclusive foi mestre de Marco Aurélio, um dos grandes imperadores de Roma, que governou Roma do ano 161 depois de Cristo a 180, salvo engano, foi esse período. E esse filósofo, durante um tempo, ele quis pesquisar sobre a vida dos cristãos. Isso antes até dele ser mestre de Marco Aurélio. E aí um chamado apologista é aquele que trabalha em defesa da fé. Anônimo, não se tem a identidade dele, ele escreveu uma carta a esse filósofo. E essa carta retrata bem como era a vida dos nossos irmãos lá naquele início de igreja. Veja que o último apóstolo vai morrer ali, quando? 95, talvez, né, pastor? Que é João, que é o único que vai morrer de morte natural, todos os outros são martirizados. E logo depois, então, começa-se os discípulos dos apóstolos a dar sequência na igreja, então começa-se muitos acontecimentos. E aí, nessa carta, ela é bastante reveladora para nós, eu quero ler para vocês esse cristão escrevendo a este filósofo. Veja o que ele diz. Excelentíssimo Diogneto, vejo que você tem interesse em saber sobre a religião dos cristãos. Eu dei uma ajustada na linguagem só por uma questão de compreensão, tá? E que muito sábia e cuidadosamente buscou informações sobre eles. Qual é esse Deus no qual eles confiam e como veneram? De forma que desprezam o mundo, desprezam a morte e não consideram os deuses que os gregos reconhecem, nem observam a crença dos judeus. Que tipo de amor é esse que eles têm de uns para com os outros? E, finalmente, por que essa nova estirpe, esse novo povo, ou gênero de vida, apareceu agora e não antes? Aprovo esse teu desejo e peço a Deus que preside tanto o nosso falar como o nosso ouvir, que me conceda dizer de tal modo que, ao escutar, você se torne melhor. Os cristãos, ele está escrevendo, ele está dizendo, olha, os cristãos não são diferentes dos demais homens, nem pela terra, nem pela língua, nem pelos costumes. Em parte alguma, eles habitam em cidades peculiares, ou seja, eles habitam na cidade que todos habitam, eles não têm vida separada dos outros. Nem usam alguma língua diferente, nem vivem uma vida de natureza singular. Habitando em cidades gregas e bárbaras, conforme onde cada um nasceu, e seguindo os usos e costumes de cada região, no vestuário, no regime alimentar e no resto da vida, veja, revelam de maneira unânime uma maravilhosa constituição no seu modo de vida político e social.
habitam em pátrias próprias, mas como peregrinos, participam de tudo como cidadãos e tudo sofrem como estrangeiros. Toda a terra é estrangeira para eles, uma pátria e toda a pátria uma terra estrangeira. Casam-se como todos e geram filhos, mas não abandonam seus filhos à violência e cuidam dos recém-nascidos. Servem-se da mesma mesa, mas não do mesmo leito, porque era uma depravação total nessa época, né? Encontram-se na carne, mas não vivem segundo a carne. Moram na terra e são dirigidos pelo céu. Obedecem às leis estabelecidas e superam as leis com as próprias vidas. Amam todos e por todos são perseguidos. Não são reconhecidos, mas são condenados à morte. São condenados à morte e ganham a vida. São pobres, mas enriquecem muita gente. De tudo carecem, mas em tudo têm abundância. São desonrados e nas desonras são glorificados. Injuriados são também justificados. Insultados bendizem a Deus. Ultrajados prestam as devidas honras ao Senhor. Fazendo bem, são punidos como maus. Fustigados, alegram-se, como se recebessem a vida. São hostilizados pelos judeus como estrangeiros. São perseguidos pelos gregos, e os que os odeiam não sabem dizer a causa do seu ódio. Numa palavra, o que a alma é no corpo, isso são os cristãos no mundo. Forte, né? O cristão como a alma do mundo. Graças a Deus, e a igreja é uma obra do Senhor, quase 2000 anos se passaram mais, né? De 2000 anos se passaram, e a igreja do Senhor continua em pé. Continua em pé porque é uma obra do Senhor. Agora, de nosso Senhor Jesus, nós recebemos, os apóstolos receberam os ensinos e a doutrina da igreja. E por estes ensinos do Senhor Jesus e pela doutrina por ele passada, eles foram formando a igreja segundo a vontade de Deus. E de geração em geração, estas doutrinas, estes ensinos são passados. E um ponto nessa doutrina, entre tantos outros, que é fundamental, chama-se unidade do povo de Deus. Sobre o que nós vamos falar hoje. Unidade, comunhão do povo de Deus. E isso nos coloca numa situação de autoanálise. Porque a união da igreja, se há algo que é atacado, tanto quanto a família, é a unidade da igreja de Deus. Porque destruir a unidade da igreja é destruir a igreja. Destruir a igreja é destruir a alma do mundo. Olha que importante isso. Então eu quero meditar sobre a comunhão da igreja com os irmãos a partir do Salmo 133. Há muitas passagens no Novo Testamento que poderiam servir ao propósito da nossa mensagem, mas o Salmo 133, ele é profético. Então vamos ler, nós vamos ter aqui, está ali. Na versão Nova Almeida atualizada, diz assim: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce pela barba, a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém? Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos, ó Deus, por tua palavra.
E pedimos que o Senhor nos direcione com poder e sabedoria para pregarmos fielmente e que ela cumpra os teus propósitos, Senhor, soberanos neste lugar. Amém? Meus irmãos, o salmista, diz aqui que é um salmo de Davi, cântico de peregrinação. Nós vamos falar um pouquinho depois, mas o salmista, ele observa aqui, sobretudo, os benefícios da solidariedade e da fraternidade, valores que foram instituídos por Deus, apresentado na vida do povo hebreu, do povo de Israel, a igreja do Senhor no mundo. Como nós sabemos, ela desenvolvia este propósito e depois em Cristo ele passou a formar em si um povo para Deus do qual somos parte. Mas aqui ele está olhando para trás e olhando a situação do povo, e ele está dizendo, olha, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. E por várias gerações, na vida desse povo, a tônica sempre foi um modo de vida compartilhada. Um modo de vida em que problemas e bênçãos, alegrias e tristezas eram repartidos entre o povo. Fazer parte desta comunidade era um ponto fundamental na doutrina de Deus para aquele povo e é também na doutrina de Cristo para a sua igreja. Tanto que festas, celebrações que foram ordenadas por Deus ao seu povo, elas sempre eram rodeadas de muitas preparações, expectativas, alegrias. Era um tempo que era esperado, sabe como a gente espera chegar as férias, chegar o Natal, chegar aquele dia do aniversário. Então havia toda uma expectativa em torno destas celebrações, porque estas celebrações elas permitiam, em especial, o encontro e o reencontro das pessoas. Assim como nós, quando peregrinamos, cada um aqui do seu lugar, em direção à igreja, e nesta unidade nós nos encontramos e nos reencontramos, e nos fortalecemos e nos encorajamos. E este é um ponto importante dentro daquilo que Cristo ensinou para nós, a sua igreja. Este também era um cântico de peregrinação, de forma que o povo deveria seguir unidos e manter a comunhão em Jerusalém no tempo do reencontro. Por que era peregrinação? Porque esse povo saía em procissão de vários lugares, quando chegava as datas festivas, saía dos seus lugares e iam em grupos grandes naquela procissão em direção a Jerusalém, para viver ali o tempo da celebração, o tempo da festa. E durante este tempo que eles seguiam juntos, eles cantavam, eles falavam com Deus, eles compartilhavam seus momentos, eles contavam de si, e nisso havia algo de maravilhoso, nesta unidade que Deus estabeleceu, mas que o povo foi perdendo ao longo do tempo. Por isso o salmista, ele tem esse olhar para trás e diz, quão bom e agradável viverem unidos os irmãos. Ou seja, a falta de unidade na família ou na igreja tem sido sempre, principalmente na família, que é um ponto onde nós estamos enxergando isso com muito mais clareza e com de forma muito mais aberta, porque a família, ela é o núcleo, ela é a célula da humanidade, e quando ela começa a se rachar e se dividir, você passa a ter um problema muito sério na humanidade. E da mesma forma acontece na igreja. A igreja, ela começa a se acabar quando ela deixa de buscar a Deus, quando ela deixa de orar e começa a se dividir. Aí ela começa a se acabar. Sempre assim, olhar a história da Europa vai nos contar bastante. Mas o salmista também, ele faz uma olhada para frente, ele dá uma olhada para frente. É como se o salmo fosse aqui uma profecia, olhando para frente, porque a unidade sempre fez parte do plano de Deus. Logo, formar um povo unido era o objetivo também do ministério de Jesus. A igreja que nós somos, igreja neotestamentária, igreja baseada nos ensinos de Cristo.
doutrina da igreja sempre será baseada nos ensinos de Cristo. Nós sempre vamos pregar Velho Testamento, porque toda a Bíblia é a palavra de Deus, mas toda ela tem que passar pelo filtro do Evangelho. Toda ela tem que passar pelo filtro do olhar de Cristo. Tanto que na instituição da grande comissão, que é a base da igreja e do trabalho dos discípulos, Jesus foi muito enfático ao afirmar: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês, e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. O que é que Jesus disse? Olha, pregue, ensine, discipule, batize, integre no corpo e cuide, e eu estarei com vocês. Cristo está unido à sua igreja. Amém? Nós falamos isso domingo passado sobre a ceia. Nós celebramos a ceia em memória do Cristo que está. Nós celebramos em memória da sua morte, mas este Cristo ressuscitou e está presente. E este Cristo virá. E a igreja precisa ser unida a Ele. Por que que é unida a Ele? Porque Ele mesmo disse: eu estarei convosco. Então Jesus está na sua vida, Jesus está na igreja. Amém? Então Jesus não é algo que nós pensamos, não é uma filosofia que nós acreditamos e que tentamos implementar como modo de vida. O Evangelho é sobretudo o poder de Deus para a transformação, para a restauração, para a vida eterna, que muda o nosso modo de vida. Amém? Isso é importante a gente entender. Jesus ora pela unidade da igreja. Veja quando ele está fazendo a oração, ele diz assim, olha, aquela oração já da despedida, ele fala, olha, não peço somente por estes, ele está orando pelos discípulos, mas peço também por aqueles que vierem a crer em mim. Jesus orou por você? Amém? Você esteve na oração de Jesus. Olha que bênção. Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Por meio da palavra. A fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti. Olha a comparação que Jesus faz sobre a unidade da igreja. Que eles sejam um, como ele, Jesus, é um com o Pai. Se são a mesma pessoa em essência, que unidade é essa que ele propõe para nós? Também que eles sejam em nós, que sejamos em Cristo nessa unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. E esta unidade foi o alicerce da igreja do Senhor. Veja o que diz Atos: da multidão dos que creram, era um coração e a alma, um coração e a alma. Pois todos vocês, aqui é uma outra passagem, Gálatas, pois todos vocês são filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus, porque todos vocês foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo. Olha a bênção desta unidade, desta comunhão que Cristo. E aí quando nós olhamos novamente aqui para o Salmo, para o versículo 1, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Irmãos, há bênção nisso. É muito importante esta prática. Por isso que quando lemos cartas, documentos como estes, lá do primeiro, do segundo século da vida dos irmãos, dos nossos irmãos, enche os nossos olhos e os nossos corações ao ver a disposição que se tinha para manter a unidade da igreja, manter o mesmo olhar, a mesma fé, estar na mesma direção, manterem-se unidos, porque nisso pairava a bênção de Deus. Certo oficial romano, ao apertar a vida de Justino Mártir,
perguntando onde é que o povo se reúne, onde é que vocês se reúnem, porque eles estavam numa caça aos cristãos, porque para eles a questão da religião naquele tempo não era só uma questão de fé, não. Manter a religião, ter controle, era ter controle do povo, era ter controle dos povos conquistados, era trazer os povos para si, porque para muitas pessoas você pode ferir qualquer coisa, mas não pode tirar aquilo que ele crê. E os cristãos não, porque eles não tinham esta relação com o Estado, eles tinham um único Senhor, Cristo Jesus, e eles entendiam que amar um ao outro era o mandamento, que estar juntos, que viver pelo poder de Deus, que a vida eterna eram os pontos prioritários. E aquilo criou um desespero no Estado. Onde é que esse povo se reúne? Onde é que eles estão? O que é que eles estão fazendo? Será que vai virar uma facção, um partido político, quem sabe? Mas não era isso que o povo fazia. E Justino Marte responde o seguinte: eles estão em todos os lugares, aonde reúne 2 ou 3, ali está a presença do Senhor. É algo maravilhoso. E esta mesma unidade é fundamental para nós hoje, porque aquilo que mostramos externamente deve ser o que somos por dentro. Nós temos que estar unidos a Cristo para sermos unidos aos irmãos, devemos estar unidos aos irmãos para estarmos unidos a Cristo. Uma coisa não pode ser separada da outra. Eu tenho uma vida íntima com Deus no meu canto, mas não quero saber de igreja, não quero saber de comunidade, não quero saber de irmãos, eu toco a minha vida sozinho. Há algo muito estranho neste ponto de vista. Porque, primeiro, quando alguém se posiciona desta maneira, se posiciona por uma série de razões, inclusive as frustrações da vida, que é preferível se esconder a se ferir, mas é na comunhão da igreja que o Senhor se apresenta. Não que ele não se apresente individualmente, mas a comunhão da igreja é uma ordem do Senhor. É algo fundamental. E a nossa comunhão e intimidade com Deus, ela se manifesta na forma como nos dedicamos e na forma como amamos os nossos irmãos. Então uma coisa está relacionada à outra. É impossível eu não viver bem com os irmãos e dizer que eu tenho intimidade com Deus. É impossível eu viver bem com os irmãos e dizer que eu não estou íntimo de Deus. Se eu estou vivendo o pleno amor de Cristo com os meus irmãos, eu estou íntimo com Deus. E aí o salmista vai fazer 2 comparações desta unidade. A primeira, ele fala sobre o óleo. Veja o verso 2. Então ele vai abrir dizendo: como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como o óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce pela barba, a barba de Abraão, e desce pela gola de suas vestes. É até interessante você imaginar isso, né? Pensando em Arão com aquela barba desse tamanho assim, né? Aquela barba toda espetada assim, aquele óleo caindo, até esquisito, né? Mas é um ato de consagração. Esta referência que está lá em Êxodo, é uma ordem inclusive de Deus, Deus que ordena a forma como deve ser feito, a mistura do azeite com algumas misturas especiais, que servia tanto para o ritual no tabernáculo, como também para a consagração, serviu para a consagração de Arão e dos seus filhos como família sacerdotal, e todos aqueles que se tornavam sacerdotes, eles passavam por esse ritual. E o que simbolizava esse ritual? A consagração. Agora, por que o salmista está falando em unidade da igreja, em unidade do povo, e ao falar da unidade do povo, ele simboliza, ele olha para um exemplo de ato de consagração, porque a comunhão da igreja no espírito fraternal de Cristo, simboliza a consagração de um povo para Deus. Amém? Simboliza a consagração de um povo para Deus. Como é que nós sabemos que esse povo está consagrado ao Senhor? Entre vários fatores, a forma como vivem unidos. A forma como vive a sua comunhão. A unidade da igreja demonstra a consagração da igreja a Deus.
A unidade da igreja é um ponto importante. E o comentário de Wisber, ele diz assim, que esse óleo tinha um simbolismo muito rico em 3 pontos. Ele era usado como cosmético, esse mesmo óleo, ele era usado como cosmético, ele era usado como remédio e ele era usado como símbolo espiritual, por isso o ato da consagração. Não que esses atos sirvam hoje, porque nós somos consagrados e ungidos pelo Espírito Santo que está em nós, já foi derramado. Mas o simbolismo que o salmista traz é assim, olha, a comunhão fraternal da igreja traz beleza aos relacionamentos. Irmãos, se há uma bênção na nossa vida, estar firmados no relacionamento da igreja. Eu lembro de um casal, e se conheceram, o casal se conheceu, melhor dizendo, na igreja, e eles resolveram então ter uma vida em comum, 2 vidas assim, cheias de frustrações, cheias de dificuldades, cheias de muitas histórias tristes, mas em Cristo encontraram um renovo, em Cristo encontraram transformação, e eles se resolveram unir. Até que um dia, ele cochichou no ouvido de alguém, olha, eu e a fulana, nós vamos nos casar. Sério? Mas quando? Ah, vai ser daqui a 1 mês. Mas daqui a 1 mês, não falou nada, ninguém está sabendo. Ele falou, não, a gente vai só fazer no cartório. O nosso dinheiro só dá para pagar a certidão. Nós não vamos convidar ninguém, quem sabe no futuro. Meus irmãos, em 1 mês, este casal recebeu uma igreja decorada, recebeu alimentos lá, salgadinhos, refrigerantes, sucos, muitos convidados e uma festa muito gostosa para celebrar aquele dia, porque a sua família promoveu aquele momento na vida deles. Isso é glorioso, é uma coisa tão simples, parece tão comum, mas é tão abençoador. Pergunte àquele casal o que significou isso na vida deles. Mas por que se tornou possível? Pela fraternidade cristã. Pela fraternidade cristã. Coisas como essa, ou quando alguém está, às vezes, ali numa cama, enfermo, precisando de muito apoio, não tem só a oração da igreja, mas também tem a disposição de irmãos para que o ajude. Isso faz parte da nossa comunhão. Aliás, uma das ordens do Senhor é que não deve haver necessitados entre nós. Necessitados, como o irmão Gideão pregou de manhã, daquilo que é necessário, que é essencial, de fato. A comunhão plena da igreja proporciona alívio na dor. Como é bom ter alguém que luta por você e com você. E isto tem poder curativo. A pior coisa é se sentir só. A pior coisa é se sentir numa situação difícil e não ter com quem compartilhar, ou alguém que se lembre deste momento. Mas aqui, irmãos, eu quero fazer um parêntese muito importante, porque às vezes nós falamos muito de maturidade cristã, e nós não temos grandes definições sobre o que é maturidade cristã. O que é maturidade cristã? É ver uma pessoa que ora muito? É ver uma igreja que está muito cheia? É ver uma pessoa que lê muito a Bíblia? Maturidade cristã é ver uma pessoa que pratica os ensinos de Cristo com naturalidade, cada vez mais com naturalidade. Por que eu estou dizendo? Irmãos, se há algo que nós falamos na igreja, olha o que se fala, quando você fala amor ágape, todo mundo sabe o que é aqui? Amém? Não é uma palavra bastante comum no meio cristão? O que é o amor ágape? É o amor sem interesse, é o amor sem querer nada em troca, amém? Esse é o amor que Cristo nos deu, amém? É o amor que Ele nos instrui a viver, mas olha só, como é que nós avaliamos as pessoas? Nós avaliamos as pessoas conforme o que elas são para nós. Então veja, eu digo, posso usar o pastor de exemplo? Posso, pastor? De repente eu falo, olha, eu não gosto de trabalhar com o pastor Samuel, ele passa, não olha para mim. Puxa, outro dia eu estava lá
sabe, meio triste, e ele não perguntou nada para mim. Olha, outro dia eu fiquei de manhã aqui e ele não me procurou. São só ilustrações, tá? Então, na verdade, o que eu estou dizendo? Olha, sabe por que eu não amo ele? Porque eu não o amo, porque ele não faz as coisas que eu acho que ele deve fazer por mim. E se ele não faz por mim, então eu não amo. E que amor gratuito é esse? Então, não é um amor gratuito. Eu amo conforme o outro é para mim. Não. Um dos sinais da maturidade cristã é quando nós conseguimos entregar ao nosso próximo, ao nosso familiar, assim como nós fazemos, por exemplo, para o filho, que é uma relação que acontece, a gente faz de uma forma muito natural, sabendo que não virá nada em troca. Nós fazemos porque é a nossa obrigação, como pai, como mãe, mas nas nossas relações horizontais, nós acabamos não fazendo. Então, este é um ponto que na relação da igreja, na relação entre irmãos, nós precisamos dar um passo e meditar dia a dia em Coríntios 13. Porque lá ele diz o seguinte, olha, vocês estão falando sobre dons, eu vou falar para vocês sobre dons. E ele fala sobre vários dons da igreja. E nós podemos até medir uma igreja, talvez como um ato de maturidade, pelos dons que ela apresenta. Olha, ali tem revelação, ali tem línguas estranhas, ali tem tudo isso. Mas Paulo diz assim, olha, escuta, eu quero ensinar algo para vocês muito mais do que excelente. Muito mais do que excelente. Se eu não tiver amor, eu serei como o sino que retine. Sabe aquela lata vazia que você joga para lá, faz um barulhão, mas não tem nada dentro? Então, é mais ou menos esta referência. Se eu não tiver amor, eu nada serei. Então, observe, se nós queremos crescer no amor de Cristo, nós precisamos aprender a dar este amor verdadeiramente de forma gratuita, como nós cantamos aqui. Nós saberemos e viveremos o poder de Deus quando nos entregarmos totalmente no seu altar. Que coisa maravilhosa, né? Quando a gente se entrega por inteiro ao Senhor, a nossa vida, nossas convicções, nossos pensamentos, o Senhor nos eleva e nos permite a viver um patamar maior. A comunhão reflete a saúde espiritual de uma igreja consagrada. É maravilhoso andar no poder de Deus. Foi na igreja do Senhor que Ele derramou a sua unção, Atos 2, enchendo com o seu poder, com o poder do Espírito Santo. Por isso também a consagração da igreja deve ser manifestada pela unidade e pela cooperação da igreja. Como é que nós manifestamos esse amor, este poder que Deus derramou sobre a sua igreja? Sabe, irmãos, eu vejo quando uma passagem que me chama muito a atenção, quando João manda um discípulo dele perguntar para Jesus, você é aquele que haveria de vir? Lembram dessa passagem? O que ele responde? Ele não falou, eu sou. Ele falou, volte a João e diga, os cegos vêm, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam. Vai lá e fale isso para ele. Esse é o testemunho de quem eu sou. Você já imaginou, irmãos? Nós vivemos uma unidade tal, nós vivemos numa intimidade com Deus e com os irmãos, a ponto de que alguém vai dizer lá embaixo, você sabe onde é que tem uma igreja? Que tem lá na rua Tirau-Pombo, lá no 106, lá pessoas são curadas, lá pessoas são transformadas, lá as pessoas são restauradas, lá as famílias vivem de forma exemplar, lá os irmãos se amam, lá ninguém tem necessidade. Não seria glorioso para nós viver isso? Lá todos são iguais, lá todos estão na mesma linha. Quem é este povo? Quem é este povo? Só indo lá, só vendo. Nós podemos, eu creio nisso. Eu não creio que o nosso Deus deixou de curar. Eu não creio que o nosso Deus deixou de restaurar. Eu não creio que Ele deixou de operar milagres. Talvez esteja esperando um passo a mais da igreja dele. E ele vai fazer uma outra comparação, o verso 3.
desta unidade. Ele vai dizer que esta unidade é como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Amém. O Monte Hermon, ele tem 2.814 metros, entre várias montanhas. Se você jogar lá no Google, o Monte Hermon, vai aparecer muitas fotos, vídeos lá. Tem lá o pessoal, os turistas que sobem lá. Lá neva quase o ano todo. Ele passa todo o inverno e toda a primavera, e talvez só no verão que a neve se extingue. E talvez por pouco tempo. Ele neva constantemente. E essa neve, à medida em que ela se derrete, ela vai fazendo pequenos córregos, pequenos riachos por entre os montes, e vai descendo até se juntar ao Rio Jordão. Então ela vai fazendo o quê? Florescer vida. Onde a água vai descendo ali, vai florescendo vida. E esse derretimento da neve vai produzindo, transformando aquela região seca que tem no sopé da montanha em algo verde, algo bonito. Por isso o salmista diz no final: ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre, porque está continuamente verde, continuamente se renovando, continuamente florido, porque do Monte Hermon desce a água que é necessário. Então, o salmista nos diz o seguinte: na unidade do povo, na unidade, ó quão bom e agradável viverem unidos irmãos, porque isto é fertilidade, é crescimento, é vida abundante. É vida abundante. E ele faz aqui uma reflexão sobre o orvalho também. Mas antes disso, irmãos, é importante dizer que uma igreja que vive a verdadeira comunhão é forte e espalha seu crescimento ao redor. Uma igreja unida, o poder de Deus se manifesta. Uma igreja unida no amor de Cristo, os ministérios se fortalecem, os projetos nascem, a evangelização acontece e a transformação de vidas pulveriza, pronto. Melhor dizendo, cresce. E ele diz assim, olha, é como o orvalho do Hermon. Ele vai chamar de orvalho, mas é interessante fazer essa reflexão, porque quem contempla o orvalho? Né? A gente que mora em São Paulo, nem todo mundo tem plantinhas em casa. E quem tem plantinhas em casa, só não enxerga muito. No verão, o orvalho não aparece muito. Mas no outono, no inverno, talvez o começo da primavera. Mas ainda assim, só quem levanta cedo. Né? Porque se levantar depois das 8, já se extinguiu, né? Não dá para ver o orvalho. Eu trabalhei no café, na região do Paraná, então era muito comum a gente sair 5 horas da manhã para trabalhar na roça. Acredite, eu trabalhei na roça. E lá, às vezes a gente chegava às 7 horas, tinha aquela neblina densa que não dava para enxergar nada e só ia se extinguir em torno das 9, 9h30 da manhã e o corpo estava todo molhado, todo. Mas o orvalho é interessante, porque ele é produzido pela neblina que a gente não vê. É no momento que a gente está dormindo que todo esse processo está acontecendo. E a vida em muitos lugares é mantida por este processo do orvalho. Por este processo desta umidade que se mantém. Aí o que é importante a gente observar, irmãos? O orvalho é discreto. Acontece no momento que a gente não está vendo. Ele é silencioso. Ele não faz barulhos. Ele não faz alardes. A gente nem percebe muitas vezes, mas a gente só enxerga o resultado que ele promove. Nas folhas verdes, nas flores, na terra úmida, na vida sendo renovada. Observe, assim é a igreja do Senhor. Esta comunhão que a igreja promove, que sustenta muitas vidas, muitas famílias. Quantas vidas estão sendo sustentadas hoje pela ação da igreja que nós não estamos enxergando?
Tem certas coisas que eu não gosto de comentar, porque às vezes a gente entra em área que não deve, mas é importante se comentar. Meus irmãos, sabe quanto a igreja evangélica, ou as seitas evangélicas também, porque tem seitas evangélicas, gasta com televisão por mês? 10 milhões de reais. Quantos missionários seria possível sustentar? E sabe qual o índice de conversão de pessoas pelos programas de televisão? Menos de 1%. Sabe onde acontece a verdadeira conversão? Tete a tete. Companhia, conversa, compartilhar o testemunho de vida. Aí fica imaginando, mas tirando esta parte, neste exato momento, quantas pessoas que talvez não estejam no culto como nós estamos, mas estão visitando, estão orando, estão lá na rua levando alimento para o morador em situação de rua, estão tentando convencer pelo poder do Evangelho aquele que é o dependente químico a se levantar de lá. Meus irmãos, não dá, é incontável, a igreja está acontecendo o tempo todo. E ela vai acontecer, pode crescer o Islã, pode crescer o que for, a igreja não vai morrer, porque ela é como o semeador que lançou a semente, que dorme e não sabe como, e ela vai crescer, porque ela é um projeto de Deus. Mas nós mostraremos o quanto somos próspero nesse crescimento, na medida em que demonstrarmos a unidade da igreja, esta comunhão da igreja. A unidade da igreja e sua comunhão fraternal tem poder de refrigerar a alma sofrida, renovar o ânimo depois das duras provas da vida. Amados irmãos, antes de entrar aqui na conclusão, eu quero deixar algo para a sua reflexão. É importante quando estamos na igreja, e aqui vou dar até um testemunho pessoal, porque lá no começo da minha conversão, eu ouvi alguns pregadores que hoje, infelizmente, estão em caminhos tão tortuosos, já foram pregadores tão abençoados, e aquelas mensagens motivadoras, que arrancavam lágrimas, que chacoalhavam a vida da gente. E eu pensava, um dia eu quero pregar desse jeito. Aí depois, quando Deus me permite tornar pregador, eu falo, mas por que eu não consigo ser assim, Senhor? Aí ele falou, porque você foi para a igreja batista, ué. Porque a gente precisa ensinar a palavra, porque na verdade, não nada contra, cada um no seu lugar, cada um fazendo o que acha bem diante de Deus, porque no final das contas é a Ele que vamos dar conta. Mas a bem da verdade, as bênçãos consistem em viver os ensinos de Deus, viver a palavra de Deus, transformá-la em prática na nossa vida. Meus irmãos, não permita de forma alguma que coisas pequenas te afaste da comunhão da igreja. A comunhão da igreja é um ato abençoado, é um ato de Deus, é um ato constituído por Cristo para os seus discípulos. Nós não podemos, se nós exercemos o amor gratuito verdadeiramente, essa liga ela vai se tornar cada dia mais forte, mas se nós olharmos para o amor egoísta, porque não é o que eu quero, não faz do meu jeito, não agiu da forma que eu queria, nós não vamos nos ferir só aqui, mas como em qualquer lugar em que estivermos. Viver o ensino de Deus é ser bênção na vida do outro e, consequentemente, ser abençoado. Por isso nós precisamos crescer nesta unidade como igreja do Senhor. Você já imaginou, assim só para ilustrar, estou só aqui por minha conta e risco, tá bom? Fala assim, de onde esse irmão está tirando essas coisas aqui? Não estou criando doutrina estranha, fogo estranho, né, pastor? Mas você já imaginou que satisfação Cristo tem neste momento, olhando o seu povo aqui reunido, ouvindo, pensando, refletindo nos teus ensinos, para que isso vire prática amanhã e saia transformando vidas?
Que satisfação Cristo tem ao ver-nos unidos um ao outro. Que satisfação Ele tem ao saber que estamos unidos um com o outro, mas também estamos nele, porque é uma consequência natural. Nós temos uma relação vertical, uma relação horizontal, que quando nós não estamos juntos, nós estamos unidos na mesma fé, no mesmo Deus, por meio da oração, por meio da leitura da palavra, por meio da convicção de vida. Não é bênção viver a unidade da igreja, meus irmãos? A unidade da igreja é a manifestação de uma relação sadia entre os discípulos e o seu Senhor. Nós todos somos discípulos de Jesus. E a nossa unidade demonstra o nível de saúde que está a nossa relação com Ele. A unidade da igreja promove refrigério para a alma e alívio para as dores. Irmãos, nós não sabemos, porque só Deus sonda o coração. Mas talvez, você sabe como está a situação do seu irmão hoje? Como está o coração dele neste momento? O que ele está precisando? O que ele está buscando? E na unidade da igreja ele pode alcançar isto. Porque o poder de Deus se manifesta numa igreja unida. O poder de Deus se manifesta numa igreja unida. Amém? A unidade da igreja é o ambiente para que Deus derrame suas bênçãos e curas. Ah, mas Deus pode me curar na minha oração em casa? Pode. Deus pode atender a minha oração caminhando pela rua? Pode. Mas os maiores testemunhos acontecem na comunhão da igreja. Por que será? Por que será que é na comunhão da igreja? Sabe o que acontece quando a gente canta louvores? A gente se desarma, a gente se entrega, a gente se coloca à disposição de Deus, para Deus agir nas nossas vidas. Quando ouvimos a palavra, nós refletimos. Por isso que, quando fala, né, o que os descrentes falam, né? Eu já ouvi isso, né? Agora você é pastor, você está rico. Perdão. Falei, olha, quer trocar de lugar? Né? Você está rico, né? Fala, não. É porque, infelizmente, os maus testemunhos, né? Mas quando nós investimos na igreja, nós estamos investindo na iluminação do mundo pelo Evangelho de Cristo. Quando você promove o ensino, a distribuição de Bíblia, o testemunho pessoal, a evangelização. Por que precisamos ser uma igreja unida, meus irmãos? Dia 4 de dezembro, nós vamos sair para as ruas. Nós temos mais de 30 irmãos no grupo, 32 irmãos neste grupo, que se colocaram à disposição. E você não precisa, você não vai se sentir menos porque não tem nenhum problema. Você ajuda orando, você ajuda de todas as formas. Mas nós vamos sair para levar o Evangelho de Cristo nas ruas aqui da Brasilândia. E nós vamos trazer, em nome de Jesus, muitas pessoas para Cristo. Qual é a igreja que eles vão encontrar aqui? Nós temos que sair com a liberdade de dizer para eles, olha, vá, vem com a gente, vem fazer parte desta família. Tem comunhão, tem presença de Deus, tem oração, tem apoio, tem suporte, tem uma família que está caminhando para a vida eterna. Amém? A unidade da igreja manifesta para o mundo o amor de Deus. Agora vamos ler novamente. Eu quero convidá-los a lermos juntos. Você pode projetar aí o versículo 1 novamente, do Salmo 133? Vamos ler juntos, meus irmãos. Eu tenho certeza que você não vai esquecer mais. Salmo 133, 1. Alguém vai dizer assim, onde é que fica aquele versículo que fala sobre a unidade, a bênção da unidade da igreja, do povo de Deus? Você vai sempre se lembrar, Salmo 133, 1. Vamos ler? No 3, 1, 2, 3. Como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Glória a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Eu quero terminar com uma oração e propor a você
que está aqui presente ou que está nos assistindo através desta transmissão, se você tem andado ausente da comunhão da igreja, se for por motivos, claro, trabalho, ainda receio talvez desta pandemia, não tem problema, tem que se cuidar. Mas se você estiver afastado da comunhão da igreja, por problemas de relacionamento, por desacordos, eu quero te encorajar, primeiramente buscar Deus em oração, pedir para que Ele trate o seu coração, porque o Senhor cura. E se possível, procure a igreja, procure os pastores, os diáconos, procure o irmão em si, refaça a sua vida com a igreja, porque Cristo voltará e não tardará. Amém? Senhor nosso Deus, muito obrigado, Senhor, por este dia, por este culto. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos exorta a viver uma igreja unida, em comunhão, fortalecida no Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus, Pai, tudo aquilo que tem contribuído para dividir esta igreja, que o Senhor possa anular, Senhor, em nome de Jesus. Onde houver, ó Deus, corações ressentidos, que haja cura, Senhor. Onde houver corações divididos, que haja, Deus, consenso nesta fé que procede do Senhor. Deus, que o Senhor nos permita viver esta unidade, uma igreja que dá testemunho, como este povo, Senhor, primeiro, os nossos irmãos lá do início da igreja, que passado 2000 anos, estamos aqui, Senhor, glorificando ao Teu nome por tão grande testemunho de amor, de unidade, de determinação, de vocação, de fé. Permita-nos, ó Deus, sermos uma igreja que manifeste o Teu amor, que manifeste a Tua glória, Senhor, neste lugar, e aonde estiver cada um dos nossos irmãos, ali seja uma mensagem do Senhor, andando, caminhando, testemunhando e falando do Senhor, Pai. Toma, Senhor, esta igreja nas Tuas mãos, porque ela é Tua, Senhor, e que possamos buscar esta bênção de viver uma igreja unida no amor de Cristo, porque foi para isso que o Senhor nos chamou. Nós Te louvamos e Te glorificamos no nome do nosso Senhor e Salvador Jesus. Amém.